Lavagem nasal em crianças. Qual é a melhor forma? Qual idade? Existe risco? Nesse vídeo eu vou te explicar. Eu sou Larissa Vilela, otorrinolaringologista. Então, para facilitar, para ficar mais didático, nesse vídeo eu vou falar de acordo com a idade, quais opções e qual seria a melhor forma de lavagem nasal. Primeiro grupo, crianças de 0 a 6 meses, ou seja, desde recém-nascido até 6 meses de idade. Como fazer a lavagem nasal? Nessa faixa etária temos algumas opções. Conta-gotas. Então, essa forma é uma das minhas preferidas para fazer a lavagem nasal. É um dispositivo que vem com conta-gotas mesmo. E você, ao apertar essa perinha, você puxa aqui 1 ml de soro fisiológico. Nesses dispositivos de conta-gota, você tem apenas soro fisiológico. Então, é uma forma boa para usar em crianças pequenininhas, porque ele tem um volume razoável, ideal para essa idade tão pequena, e não joga pressão. É uma forma que a criança tolera muito bem e que consegue ajudar limpando as secreções e melhorando o congestionamento da criança, congestionamento nasal da criança. Rinossoro conta-gotas é uma ótima opção entre 0 e 6 meses. E como usar o conta-gota? Criança deitadinha mesmo, você enche um conta-gota e coloca um conta-gota em cada narina da criança. Você pode usar até mais de uma vez, 2, 3 vezes, de acordo com a quantidade de secreção que a criança tá. E a criança deitadinha mesmo, sem travesseiro, com a cabeça normal mesmo, baixinha. Nessa fase, a criança tem pouco controle cervical, pouco controle da cabeça. Então eu não gosto de ficar sentando, virando, lateralizando muito a criança nesse momento. Ela deitadinha, você coloca o soro e ela vai naturalmente engolir. O soro vai para o trato digestivo. Outras opções. Seringa de insulina, que é essa seringa bem fininha, que ela tem 1 ml. Ela também é uma opção para essas crianças. Como usar? Puxar o soro fisiológico com a seringuinha e colocar uma seringuinha em cada narina da criança. Se usa da mesma forma que o conta-gota, criança deitadinha, e você vai colocar baixa pressão, você vai apertar essa seringa devagarinho, podendo se colocar uma seringa em cada narina, 1, 2 ou até 3 vezes, de acordo com a quantidade de secreção e com o quadro da criança. E terceira opção para criança, spray nasal de soro fisiológico. Então, esse aqui, o cuidado que a gente tem que ter é lateralizar a pontinha dele, para ele não bater no septo e não machucar a criança. E também existe a opção do jato contínuo. É um dispositivo que dá um fluxo razoável de soro fisiológico e que também ele é bem tolerado para crianças de 0 a 6 meses. Mesma posição, criança deitadinha, lateraliza a pontinha dele e você vai segurar ali por uns 3 segundinhos na hora de fazer a lavagem nas crianças de 0 a 6 meses. Para essa faixa etária é isso. Conta-gotas, seringa de 1 ml, spray nasal ou jato contínuo. Segunda faixa etária, de 6 meses a 2 anos. Como fazer a lavagem nasal? Aí a gente já pode passar para seringas um pouco maiores do que a de 1 ml. A gente pode usar seringas de 3 até 10 ml. Sempre oriento os pais a começarem com uma seringuinha menorzinha. E à medida que a criança for se acostumando, se adaptando com a lavagem, essa seringa você pode ir progredindo de 3 para 5 para 10 ml. Nessa faixa etária, a criança já consegue ficar sentadinha. Você pode usar a seringa com a criança mais sentadinha e inclinadinha para frente, com a cabecinha retinha, e colocando a seringa no narizinho e jogando o soro com uma baixa pressão. Pode ser que o soro saia do mesmo lado ou pode ser que ele saia pelo outro lado. Mas uma dúvida muito comum no consultório é: precisa necessariamente sair pelo outro lado? E se não sair, quer dizer que a lavagem não foi eficaz? Não precisa. Só do soro passar uma narina e sair pela frente, ele já tem um efeito de lavagem, ele já traz os benefícios da lavagem nasal.
A outra posição é você colocar a cabecinha para trás da criança. E aí você vai jogar o soro vai passar e ela vai engolir. E aí esse soro vai para o trato digestivo. Seringa é uma ótima opção para essas crianças. Além da seringa, o jato contínuo é uma outra opção para lavagem nasal na criança. Aqui a gente pode usar que nem com a seringa, com a cabeça para trás ou com a cabeça para frente, lembrando de lateralizar a pontinha. E nas crianças um pouquinho maiores, você já pode usar mais de 3 segundos de jato. Você pode usar uns 5, 7 segundos, de acordo com a tolerância da criança. Então, cabecinha para trás, jato no nariz e aperta 5, 7 segundinhos, ou com a cabecinha para frente. Aqui a diferença é que o soro vai sair pela frente e com a cabeça para trás ele vai a criança vai engolir. Spray nasal e conta-gota eu já acho muito suave para essa idade. Prefiro as seringas e o jato contínuo. Mas lógico, se você quiser usar alguma coisa mais suave, não tem problema. Só que o jato e a seringa são mais eficazes para essas crianças um pouquinho maiores. Crianças de 2 a 6 anos. Aqui a gente pode já progredir um pouquinho na lavagem nasal e já começar a usar as garrafinhas de alto volume. Aqui a gente vai mostrar um modelo de uma garrafinha de alto volume para crianças, que no Brasil a gente tem o Nasoar infantil como opção. É uma garrafinha de 120 ml, onde a gente consegue jogar um fluxo maior de soro, um volume maior de soro e com isso melhorar a drenagem e a saída de secreções na lavagem. Então a partir dos 2 anos, a gente já consegue usar essa garrafinha nas crianças e aqui no canal a gente já tem um vídeo explicando de como usar a garrafinha nasal. Dicas fáceis e rápidas, depois você checa lá também. Além da garrafinha, você pode nessa idade também usar seringas. Então aqui você pode usar seringas igual como antes, de 3 a 10 ml, ou dependendo até já progredir para uma de 20 ml, caso a criança já esteja mais habituada com a lavagem nasal. Então lembrando, sempre começar com as de menor volume e progredindo para as maiores. Outra dica, sempre que for usar a seringuinha para lavar o nariz, você vai usar o soro fisiológico morninho, assim como na garrafinha. Jato contínuo também é uma terceira opção para essas crianças maiores, apesar da seringa e da garrafinha proporcionar um volume maior, e a gente já preferir nessa idade maiores volumes. Bom, e para as crianças a partir de 7 anos? A partir de 7 anos a gente pode continuar usando as seringas, igual a gente usou no grupo anterior. A gente pode continuar usando o jato contínuo, a garrafinha infantil, mas para aquelas que já estão habituadas, aí a gente já pode passar para a garrafinha de 240 ml, que é a garrafinha do tamanho já adulto e para as crianças maiores. Essa garrafinha de 240 a gente só indica a partir dos 7 anos e quando a criança já está bem adaptada às outras formas de lavagem nasal. Resumindo, a partir de 7 anos, garrafinha de 240 ml, garrafinha infantil para aquelas que ainda estão se adaptando, seringas ou jato contínuo. E os pacientes sempre me perguntam, doutora, mas existe alguma contraindicação para lavagem nasal? Não, teoricamente não existe nenhuma contraindicação. As soluções são feitas de água e cloreto de sódio. A gente não tem nenhum risco maior envolvendo. Se pergunta algumas vezes se a solução pode ir para o cérebro, se pode ir para o pulmão. Não tem como ir para o cérebro, não tem como ir para o pulmão. Caso você não veja o soro saindo, você pode ter certeza que a criança deglutiu o soro que foi para o trato digestivo. Não tem grandes riscos e nem complicações maiores com a lavagem nasal. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e se ainda existe alguma dúvida, escreva pra gente nos comentários.